Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a trabalhar um novo conteúdo. Nós vamos trabalhar as migrações. Então, para começar, nada melhor do que a gente conceituar migração. O que vem a ser migração? O que vem a ser migrações? É o deslocamento da população pelo espaço, tá? Repetindo, migração é o deslocamento da população pelo espaço. Essas migrações podem ser de vários tipos. Nós temos aí as migrações internacionais, que estão subdivididas em emigração e imigração. Tá? O que vem a ser emigração e o que vem a ser emigração. Dentro desse contexto de migrações internacionais, a gente pode entender que emigração e imigração está relacionado ao deslocamento populacional, ao deslocamento de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de um país para outro, ou de um continente para outro, né? Uma migração internacional. Então, por exemplo, para vocês entenderem melhor, o professor Breno vai ao Caribe, tá? Quando o professor Breno está saindo do Brasil, ele está emigrando. Quando ele está entrando no Caribe, ele está imigrando. É um tipo de migração, é um tipo de deslocamento, tá? Eu estou me deslocando, na verdade, dentro do espaço. Para essa migração, a gente dá-se o nome de migração internacional, que está subdividida em imigração e emigração. Emigração, a saída de seu local de origem, de seu país de origem, e imigração, a entrada em um outro país, tá? Repetindo, eu vou me deslocar para Paris, eu vou passar um tempo em Paris. Quando eu saio do Brasil, eu estou emigrando. Quando eu entro em Paris, eu estou imigrando. Nomadismo, transumância, migrações internas ou interregionais, migrações rural-urbanas ou êxodo rural, migrações pendulares ou diárias. No caso do Brasil, 4 são os principais tipos de migração. Nós temos no Brasil a imigração, que foi bastante importante aí de 1850 até 1934. Hoje é relativamente pequena, é bem menor, né, que a emigração. Nós temos aqui dentro do Brasil também as migrações internas ou interregionais, que ocorreram durante toda a nossa história, mas assumiram maior importância após 1934, com o declínio da imigração e a maior integração entre as diversas regiões do país. Nós temos também a migração rural-urbana, ou êxodo rural, que é o deslocamento de pessoas do campo para a cidade, que acelerou-se bastante em 1950. Nós temos aí as migrações pendulares nas grandes cidades, também vem aumentando desde a década de 1950, acompanhando o aumento da urbanização. Mas vamos lá, para vocês entenderem, o que vem a ser nomadismo? São aquelas pessoas que não têm um local fixo de origem, tá? Não tem um local fixo. Por exemplo, os ciganos, eles são nômades, tá? Que é diferente de sedentários. Os sedentários já têm um local fixo de moradia, de residência, um local fixo para eles habitarem. Transumância são aquelas pessoas que se deslocam, tá, dentro até da mesma região, dentro até do mesmo próprio estado. Eles migram, como a própria palavra diz, né, transumância, eles migram de acordo com as estações do ano. Por exemplo, né, para vocês entenderem melhor o que vem a ser transumância. Várias pessoas, na época da colheita da cana-de-açúcar, migram do agreste para a zona da mata, para trabalharem aí na colheita da cana-de-açúcar. Esse deslocamento das pessoas do agreste do Nordeste para a zona da mata do Nordeste, ou do agreste nordestino para a zona da mata nordestina, é chamada de transumância. Tá? Nós temos também aí as migrações pendulares. O que vem a ser essas migrações pendulares? Por exemplo, uma pessoa mora em Jaboatão e trabalha em Recife. Acontece isso muito com nossos colegas, com vários colegas de trabalho, né, que moram em uma outra cidade e trabalham aqui em Recife. Esse deslocamento, por exemplo, de Jaboatão para Recife, sai de manhã cedo, vem trabalhar em Recife, no final do expediente retorna para Jaboatão. Esse movimento é como se fosse um pêndulo, tá?
Por isso que essa migração é chamada de pendular, que também é chamada aí de migração diária. Pois bem, gente, entendendo aí essa parte conceitual, eu trago aqui para vocês a história da imigração no território brasileiro. Quando foi que iniciou a imigração no território brasileiro? Essa imigração no território brasileiro se iniciou no início de 1530, com a chegada dos colonos portugueses. Qual era o objetivo desses colonos portugueses? Era dar início ao plantio da cana-de-açúcar, tá? Isso é o berço, é o início, tá, da imigração no território brasileiro. Nós tivemos também aí, como histórico da imigração no território brasileiro, nas primeiras décadas do século XIX, onde imigrantes de outros países, principalmente europeus, vieram para o Brasil em busca de melhores oportunidades de trabalho. No começo da década de 1820, muitos imigrantes suíços se estabeleceram na cidade de Nova Friburgo. Nova Friburgo, que é uma cidade que fica no Rio de Janeiro. Neste momento, neste mesmo período em que os suíços chegaram a Nova Friburgo, na cidade lá do Rio de Janeiro, chegaram também diversos alemães, tá? Mas esses alemães se deslocaram para a cidade, os estados, na verdade, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses alemães foram trabalhar na agricultura e na pecuária. Já os italianos, que vieram em grande quantidade para o Brasil, foram para a cidade de São Paulo trabalhar no comércio ou na indústria, além de trabalhar também na lavoura do café. É bem interessante que quando a gente fala aí em italianos chegando, trabalhando na indústria, a gente tem que entender o que foi que impulsionou a industrialização no Brasil. O que impulsionou a industrialização dentro do Brasil foi justamente a lavoura cafeeira, e que se fortaleceu ainda mais com essa industrialização. Os primeiros estados dentro do Brasil a se industrializarem foram São Paulo e Rio de Janeiro. Os japoneses também começaram a chegar dentro do Brasil, mas já foi no século XX, né? Mais precisamente a partir de 1908, que foram trabalhar também, né, nas lavouras de café no interior de São Paulo, assim como os italianos também foram trabalhar nas lavouras de café. Gente, isso é um pouco sobre o histórico da imigração no Brasil. Hoje, em nossa contemporaneidade, não existe muito esse fluxo imigratório. Não existe, né? Mas aí a gente para refletir no seguinte: como é que italiano, suíço, alemães, japoneses vieram parar no Brasil? Qual era o objetivo dessas pessoas virem para o Brasil? A gente tem que passar a entender isso, né? O século XIX foi marcado, né, por essas imigrações. O final do século XIX, né, século XX, foi marcado por essas imigrações, né? Imigrações tanto europeias quanto asiáticas. Mas por que esses imigrantes vieram para o Brasil? Tá? No século XIX, o Brasil era visto tanto na Europa quanto na Ásia, principalmente no Japão, como um país de muitas oportunidades. Pessoas que passavam por dificuldades econômicas lá na Europa, lá na Ásia, em específico no Japão, enxergaram dentro do território brasileiro uma ótima chance de prosperarem dentro do Brasil. Sem contar que quando a gente vai lá atrás, né, o café também estimulou bastante a vinda de italianos. Mas por que o café estimulou bastante a vinda de italianos para cá? Porque, gente, tinha se acabado a escravidão do negro africano. Então, chamou, né, incentivou esses imigrantes europeus a virem para o Brasil para trabalharem nas lavouras cafeeiras em substituição ao trabalho escravo que era feito pelos africanos, que diga. Tá bom? Mas vale lembrar também que após a abolição da escravatura, né, que foi em 1888, muitos fazendeiros não quiseram empregar e pagar salários aos ex-escravos, preferindo assim o trabalho do imigrante. Nesse contexto, o governo brasileiro, né, como eu havia dito a vocês, acabou incentivando e chegou a criar campanhas para trazer imigrantes europeus para o Brasil.
Muitos imigrantes também vieram para cá, fugindo do perigo provocado por duas grandes guerras, já no século XX, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que atingiram aí, né, totalmente o continente europeu, né, principalmente aí a Segunda Guerra Mundial, né, acabou com o poder, acabou com a hegemonia europeia sobre os demais países do mundo. Dentro dessa situação de acabar com o poder europeu pelo mundo, os Estados Unidos já estavam de olho atrás da sua hegemonia mundial, tá? Gente, eu trabalhei com vocês nesse vídeo um pouco sobre a imigração no Brasil, tá certo? E alguns conceitos sobre a questão da migração, tá bom? Espero que tenham gostado aí do vídeo. Um forte abraço, beijo!